Bruna, Renato, Heitor, Edmar, Lucimar, Rosângela, Tainá e Tamires. Então sejam bem-vindos. Muito bom tê-los aqui e Deus abençoe sua vida. Quando terminar, não corra não. Quero falar com você, dar um abraço, conhecer e conversarmos sobre o que nós vamos pregar hoje à noite. Queridos, vamos abrir em João, capítulo 18. João, capítulo 18, versículo 28. Nós estamos estudando esse evangelho desde agosto, eu acho. Então nós temos aí alguns meses. E providencialmente nós estamos chegando na crucificação na Semana Santa. Então acho que a gente vai conseguir falar da ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa. Nem que eu tenha que forçar o texto para chegar lá. Mas espremer aqui uns versículos, mas nós vamos ver a ressurreição no domingo de Páscoa. E nós chegamos aqui no julgamento do Senhor Jesus. Jesus sendo conduzido até Pilatos. Na semana passada, a gente viu Jesus sendo julgado por Caifás, pelos religiosos, e agora ele está sendo levado, conduzido para ser julgado pelos romanos, pelo Império Romano, o que vai conduzi-lo à crucificação. Então nós vamos fazer a leitura do versículo 28 até parte do capítulo 19. É um texto longo. Eu vou ler porque eu acho um texto importante que não dá para a gente só pular. Talvez seja melhor eu ler e não pregar do que pregar e não ler. Então, nós vamos ler. E aí eu prego o que eu conseguir desse texto, tá bom? Então diz assim, versículo 28 de João, capítulo 18. Depois de que Jesus ter sido levado para Anás e ser julgado lá por ele, Pedro ter negado o Senhor, depois levaram Jesus para a casa de Caifás, para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então os cabas estavam querendo matar Jesus, mas estavam preocupados em estar limpinhos para a Páscoa. Esse é o nível de pessoas que estão levando o Senhor para ser condenado. Então Pilatos saiu-lhe para falar-lhes e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós, outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e vestiram-no com manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei,
e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a estes, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Vamos orar, pedir a graça do Senhor. Senhor, te louvamos, cantamos agora há pouco. Cantamos que o Senhor é rei, que este reino não findará. Cantamos que a tua glória é eterna. Cantamos que o teu nome é sobre todo nome. Cantamos que o teu nome é maravilhoso. E cantamos que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. E agora olhamos para o texto e vemos o nome que é sobre todo nome, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do universo, que no princípio era o Verbo, que se fez carne, que habitou entre nós, diante de um homem mortal, pó, que nós não lembraríamos dele se não fosse esse dia, sendo julgado e sendo condenado de forma injusta. Nos ajuda, Senhor, a compreender o que é isso, nos ajuda a entender o que isso tem a ver conosco, nos ajuda a pensar sobre isso e pensar a partir disso as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O texto mostra o ponto ápice, ou o chegando, no ponto ápice da vida do Senhor Jesus. Ele já havia falado ao longo do Evangelho que ele veio para esse momento. Ele veio para ser condenado. Gilberto leu o texto de Isaías 53, que já sinalizava que ele seria moído pelas nossas transgressões, morto por causa dos nossos pecados, levaria sobre si o castigo que nos traz a paz, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós que cremos seríamos sarados. Expectativa do Novo Testamento inteiro e do Evangelho de João, os milagres, o João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus, a mulher samaritana pedindo água para beber, a ressurreição da filha do centurião romano, os milagres que vão acontecendo de multiplicação dos pães, Lázaro ressuscitando, tudo isso que nós vimos ao longo do Evangelho culmina para esse momento, em que, uma vez que ele faz todas as coisas, que ele é o Senhor dos vivos e dos mortos, que ele é o Rei do universo, que ele é o Messias prometido, que ele é aquele de quem os profetas falaram, agora ele está sendo como cordeiro entregue para o matadouro. Ele está sendo julgado, será imolado, seu sangue vai ser derramado e carregará sobre si as nossas transgressões e os nossos pecados. Está diante de Pilatos, um homem, governador romano. Vocês lembram, O Império Romano estava governando a província de Jerusalém, da Judéia, muito especificamente a Judéia. Ele era governador na Judéia. Era um homem que representava o imperador Tibério entre os judeus. A grande preocupação dele era que não houvesse rebeliões contra o Império Romano. Então, o grande objetivo de Pilatos, e você vai ver aqui que ele está em dilema, Ele está vendo que o homem é inocente, mas está tendo que condená-lo. Ou está tendo que condená-lo não, mas está condenando, apesar de saber que é o inocente. Por que ele faz isso? Por medo, por covardia, por achar que se ele soltar Jesus, vai iniciar uma rebelião, pode perder o seu poder, pode perder o seu status e perder o domínio daquela província.
se acovarda diante da multidão que grita, crucifica. É um homem frouxo diante da possibilidade de perder o seu poder. Aqueles que estão entregando o Senhor Jesus têm algumas motivações que o Evangelho já falou lá desde o princípio. Quando as primeiras vezes que Jesus começou a fazer milagres, que as pessoas começaram a identificá-lo como Messias, começaram a louvá-lo, correr atrás dele para ouvir sua palavra, multidões seguiam. A Bíblia mostrava que os fariseus, especialmente os fariseus, eles tinham inveja do Senhor Jesus. Então estão conduzindo o Senhor Jesus para a morte, motivados por inveja, ciúme, ódio, amor ao poder e ao dinheiro, as mesmas motivações que geralmente os homens têm para cometerem seus crimes e fazerem suas injustiças. Nisso o ser humano é o mesmo desde sempre. O que é que move a maldade? O que é que move a perversão? O que é que move os crimes? O que é que move as coisas ruins que geralmente acontecem no mundo? Amor ao poder, inveja, ciúme, ódio, vontade de estar sempre por cima. Era assim que os líderes religiosos viam o Senhor Jesus, como uma ameaça aos seus planos, e então entregam o Senhor. E o pior, são capazes de fazer isso e ainda depois sair para adorar a Deus, na Páscoa, lavando as mãos. Porque a lei dizia que tinha que lavar as mãos, então nós temos as mãos limpinhas dos grude, sei lá, das coisas sujas desse mundo, mas o coração completamente apodrecido por inveja, ódio, ciúmes, amor ao dinheiro, amor ao poder. A Bíblia chama isso de hipocrisia. Apocalipse diz que os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Aqueles homens que têm uma cara de limpinho, roupas religiosas bonitas, se apresentam diante do povo como o padrão de moralidade, que instruía o povo e estava disposto a encontrar qualquer falha moral nas pessoas para então julgá-las, condená-las, mandá-las ao inferno e fazer uma espécie de tribunal humano, estão com seus corações apodrecidos, entregando um homem inocente para ser morto, porque os seus planos tinham que continuar. Qual era a acusação que a Bíblia mostra eles trazendo? Nós temos 3 textos na Bíblia que falam sobre esse episódio. Nós temos Marcos, capítulo 15, Lucas, capítulo 23 e João, capítulo 18 e 19. Quando você soma os 3 textos nesses 3 evangelhos, você vai ver que Jesus é acusado de ser um criminoso, um malfeitor. No versículo 30, eles falam sobre isso. Lucas 23, 2, acusaram Jesus de ser insubordinado a César. No versículo 5 e 14 de Lucas 23, Jesus é apresentado como um agitador do povo. Jesus está provocando a multidão para se rebelar contra César. Ele é acusado de blasfêmia no versículo 7 do capítulo 19 aqui de João. E no versículo 12, ele é acusado de sedição, como se ele quisesse tomar o lugar de César. Todas as acusações, obviamente, mentirosas. O próprio Pilatos vai perguntar ao Senhor sobre isso e ele diz, ora, tenho o menor interesse nos reinos humanos. O meu reino não é deste mundo, eu não sou daqui, eu não tenho o menor interesse em sentar nessa cadeira sua. Eu não estou preocupado com a sua roupa vermelha de púrpura. Eu não tenho o mínimo interesse em ser adorado por estes aí que estão lhe adorando. Eu não tenho o menor interesse no poder humano e na sua guarda real. O meu reino não é deste mundo. Inclusive, se eu quisesse sair daqui agora, eu sairia. E o Senhor mandaria miríades de anjos. E você não tem autoridade sobre mim. Versículo 11 do capítulo 19, ele explica isso para Pilatos. Jesus está sendo julgado, mas em nenhum momento Jesus está fora do controle. Nós já vimos isso em outros momentos aqui no Evangelho de João. O Evangelho de João faz questão de mostrar o Senhor Jesus não como uma vítima, mas como alguém que se entrega, como um sacrifício. Ele está se colocando de propósito naquele lugar, com aqueles homens, aquela multidão, Judas, Pilatos, Caifás, Anás, a multidão, nada disso estava fora do controle do Senhor. Deus era soberano sobre o que estava acontecendo. Cristo está sendo entregue à morte por amor e para cumprir a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A morte de Cristo é um ato de obediência. É um ato de obediência do Filho que se submete à vontade do Pai. Pilatos quer devolver
Quando você olha esse texto assim de uma leitura rápida, você tem uma tendência a querer ter pena de Pilatos. Você olha e diz, rapaz, Pilatos até tentou ajudar, né? Ele só não tem culpa. 3 vezes Pilatos vai, conversa com Jesus e diz para a multidão, eu não vejo culpa nesse homem. O que é que João está querendo ensinar? Que de fato ele não era culpado. João está querendo fazer questão de mostrar isso. Cristo foi condenado como um inocente. Ele não era um pecador que estava sendo conduzido a uma justa punição. Ele é levado à cruz como um homem inocente. E Pilatos tenta devolver. Vai, volta, vai, manda para Herodes. João não mostra, mas outros evangelistas mostram. Quando ele descobre que Jesus é da Galileia, ele acha a oportunidade de dizer assim, opa, é uma outra jurisdição, meu patrão. Vai para Herodes. E ele vai. Quando chega em Herodes, Herodes diz, não senhor, manda para Pilatos. Pilatos vai ter que tomar a decisão. Não tem como fugir daquela decisão. Você vai ter que escolher o destino desse homem. Você vai ter que me dizer o que é que nós vamos fazer com ele. Aí tem um comentarista que diz assim, e você, leitor, que está olhando essas palavras, você também tem que decidir alguma coisa sobre Jesus. Cada vez que nós abrimos a nossa Bíblia e nos deparamos com Cristo diante de nós, nós temos que tomar uma decisão sobre ele. Nós não podemos simplesmente lavar as nossas mãos e dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Uma vez que esse homem veio, há 2000 anos, e ele veio para carregar a minha e a sua culpa, e ele veio para carregar os nossos pecados, ele veio para levar sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nós temos que decidir o que fazemos com ele. Nós não conseguimos simplesmente virar as costas e dizer, isso não tem nada a ver comigo. Tem um comentarista que diz assim, um homem veio há 2000 anos, foi condenado e morreu no meu lugar. E ao saber disso, a minha vida nunca mais foi a mesma. E a nossa vida nunca mais será a mesma, uma vez que Cristo estiver diante de nós e nós tivermos que tomar uma decisão. O que fazemos com Jesus? Voltou. Não voltou. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Pronto. Eis um milagre. Tá cheio, Jones. A bateria tá cheia. Então Pilatos, Hernandes Dias Lopes diz assim sobre essa cena. O julgamento pode ser resumido em 4 perguntas. 2 perguntas são lançadas para os acusadores e 2 perguntas são lançadas para o Senhor Jesus. A primeira pergunta que ele faz é para os acusadores. Qual é o crime desse homem? Resposta: ele pecou contra Deus. Ele está sendo acusado de blasfêmia e ele está sendo acusado de um crime político. Jesus tem 2 grandes acusações sobre ele. É um crime religioso. Por isso Pilatos diz assim, deixa que vocês mesmos julguem, eu não tenho nada a ver com isso, é problema de vocês. Quando eles percebem isso, eles então acusam Jesus de um crime religioso, de um crime político. Não, ele está pregando contra César e está se colocando como rei. Se ele é rei, então ele é contra César, tentando fazer que Pilatos mate Jesus por um crime político. Segundo, ele volta para Jesus, e aí a segunda pergunta é direcionada para o Senhor. Você é rei? Pergunta de Jesus, a resposta de Jesus, o meu reino não é desse mundo. No meu reino não há soldados, no meu reino não há poder humano, o meu reino não é tomado pela força do braço dos homens, o meu reino não tem o menor propósito de influenciar pessoas nesse mundo para tomarem domínio político, o meu reino não é desse mundo, daqui eu não sou, eu não tenho nada a ver com os negócios e as coisas que vocês tanto buscam e amam. E se nós aprendermos só isso, nós já cresceremos muito no nosso cristianismo. Se nós entendermos só o que Jesus responde aqui para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, as nossas orações já mudariam muito. Nós pararíamos de clamar e de orar pelos reinos desse mundo. Nós pararíamos de buscar os aplausos dos reinos desse mundo, os poderes dos homens desse mundo, as expectativas dos reinos terrenos. Nós pararíamos de nos curvar diante das autoridades humanas, esperando que nelas nós encontrássemos a solução para as nossas vidas e para os nossos problemas. O reino do Senhor veio até nós, e o reino do Senhor nada tem a ver com este mundo. Nosso rei não é César, cristãos morreram por isso.
O nosso rei não é Pilatos. O nosso reino não pode ser comprado por ouro e por prata. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui. O apóstolo Paulo, olhando para isso, diz assim: irmãos, nós somos peregrinos. A nossa pátria não está aqui. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor. É lá que está a nossa pátria, é lá que está o nosso reino. E não é aqui a expectativa que nós temos para a nossa vida. Talvez alguns de nós ainda construímos expectativas para esse mundo. Imaginamos que os reinos desse mundo, de alguma forma, possam satisfazer a nossa alma, os nossos anseios e o nosso coração. E Cristo nos ensina que pouco nos importa, ou pouco me importa conquistar os impérios aqui. Não foi para isso que eu vim. Eu não vim para sentar no trono romano. Não foi para isso que eu vim. Se é essa a acusação, Pilatos diz, ok, então não tem como acusar um homem de ser contra César. Aliás, outra vez ele respondeu, né? Quando disseram, e aí, Jesus? Tentando, inclusive, derrubar ele nisso. Estão mandando dar o tributo a César. Nós damos a César ou damos a Deus? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Não tem nada a ver com isso. Entregue seus impostos, cumpram suas coisas de cidadão. Mas lembrem que não está aqui a nossa pátria. Não somos desse mundo, daqui nós não somos, e não deveríamos nos encantar e morrer pelos poderes e os reinos desse mundo. A segunda pergunta é feita para Jesus. A terceira pergunta também é feita para Jesus. De onde você vem? E Pilatos recebe um silêncio. Jesus não responde, e a questão de Pilatos acaba sendo uma questão interessante, porque quando Jesus fica calado, ele diz, ei, você não sabe que eu posso te crucificar? Diga alguma coisa. E Jesus diz, você não tem nenhuma autoridade sobre mim. Pensou? Se no Calvário a gente vê Jesus ali, no Calvário não, no Monte das Oliveiras, né? Sangrando enquanto orava, suas lágrimas, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nós vemos aqui Jesus diante daquele que está lhe acusando, lhe condenando, ou teria poder para lhe condenar, dizendo assim, ei, eu não estou em tuas mãos. Eu não estou em suas mãos. Nenhuma autoridade você teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. O que Jesus está dizendo aqui? Que a crucificação, diferente do que algumas pessoas pensam, às vezes algumas pessoas leem a Bíblia, elas tentam politizar a Bíblia e dizem, olha, Jesus é um Marte, é um homem que está morrendo, tal, né? Com aquela coisa meio que como se fosse só um ativista político. Aqui não é um ativista político morrendo. Aqui não é sei lá quem é ativista que vocês gostam, conhecem. Ele não é isso. Pedro olha para esse homem e diz que a Deus agradou fazer isso. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra de Deus. Atos capítulo 4, quando Pedro vai pregar, uma das respostas, Atos capítulo 4. Desculpa, irmão, Atos capítulo 3. Pedro se levanta para pregar, e Pedro vai pregar nesse texto. Aí Pedro diz assim, apegando-se a ele, Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no prótico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitas os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém,
negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida. Pedro está olhando para os religiosos, alguns meses depois de tudo que aconteceu lá com Pilatos, e está dizendo assim: vocês mataram ele. Vocês negaram o santo. Vocês pediram que ele morresse. Vocês preferiram um homicida ao invés daquele que era justo. Vocês mataram o autor da vida. Aí Pedro coloca Deus na história. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Do que nós somos testemunhas, pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus Cristo deu a este saúde perfeita na presença de todos. Enquanto os homens intentavam o mal e faziam o mal contra Jesus, Pedro diz: Deus fez o bem. Igual José, que foi traído pelos seus irmãos, vendido na escravidão, e olha para os seus irmãos e diz: vocês intentaram o mal, mas Deus redundou o mal em bem. E a morte de Cristo, que foi um mal e uma injustiça, foi que trouxe para mim e para você a justiça que vem de Deus. É porque esse justo morreu, que eu e você, injustos e pecadores, podemos ter acesso ao trono da graça de Deus. É porque ele foi condenado, que eu e você podemos ser livres. É porque ele morreu e ressuscitou, que eu e você podemos crer na vida eterna. Cada uma das bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus só é possível por causa do Calvário, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Pilatos cala diante do Senhor Jesus, diante da multidão, se acovarda, não vê crime, mas também não tem a postura de dizer assim: ele é inocente, eu vou soltá-lo. Por medo, Pilatos cala a sua consciência e entrega o Senhor para ser morto. Mesmo convencido da inocência de Cristo, ele se acovarda e se entrega. E está aqui uma coisa que a gente precisa lembrar nos personagens da Bíblia. Nesse evento da cruz, a gente vê alguns pecados que geralmente são muito comuns em nós. Nós vemos o Judas como grande exemplo de traidor e de apóstata, e nós vimos como a apostasia e a traição é uma coisa tão comum ao longo da história do povo de Deus. Nós vimos os religiosos invejando o Senhor, com aparência de bondade, mas o coração apodrecido. Nós vimos a covardia de Pedro, negando o Senhor, arrependido depois e sendo restaurado. E nós vemos aqui a covardia de Pilatos. Pilatos não é só um homem que sabe o que é correto. Pilatos é um homem que se acovarda diante do que é certo. E se tem uma coisa que é tão cruel quanto o cara que faz um negócio errado, é o que, sabendo o que é certo, deixa o errado acontecer e deixa a injustiça se proliferar por covardia, por medo, por status, por poder, para não perder a glória dos homens, para não perder as amizades, para não perder os méritos, para não perder o dinheiro. Pilatos é o grande exemplo na Bíblia do que é um homem covarde. E o homem covarde, às vezes, ele pode ser muito cruel. Porque Pilatos manda Jesus ser chicoteado por covardia. Ele poderia ter dito assim: ele é inocente e eu vou liberar. Mas ele não tem coragem de liberar. Então o que é que ele faz? Vou fazer o seguinte: para todo mundo ficar satisfeito, vamos só dar uma pisa nele. Os historiadores dizem que o que fizeram com Jesus foi mais ou menos o seguinte: eles pegaram o Senhor, colocaram numa espécie de tronco, com a posição envergada, para que as costas todas aparecessem. Fizeram chicotes de couro com pontas de aço ou osso e chicotearam Jesus até que a sua carne ficasse de fato moída e as suas costas ensanguentadas, até que aqueles que batiam no Senhor Jesus se cansassem, ou até que alguém de uma hierarquia maior no exército romano dissesse: tá bom já. Se cansasse de ver a cena e dissesse: tá bom. Enquanto isso acontecia, Jesus estava sendo cuspido,
socos estavam sendo proferidos na sua cara, uma coroa de espinho colocada na sua cabeça, sangrando o seu rosto, rasgando o seu couro cabeludo, sangue escorrendo, a multidão assistindo, Cristo provavelmente gritando de dor, e depois disso ele é colocado, ensanguentado, ferido e todo moído diante da multidão, e Pilatos diz: eis o homem. Isso é um deboche. É esse o rei que vocês estão dizendo? Olha para a cara desse homem. Moído, ensanguentado, não consegue se colocar de pé, sangrando, um pedaço de carne diante de vocês. É esse o homem? Pilatos esperava que a multidão se compadecesse e dissesse: tá bom, já chega. Mas os religiosos incitaram a multidão e a multidão diz: não é suficiente. Crucifica-o. E a morte, que já era ruim na cruz, se torna pior, porque ele morreu, mas antes de morrer teve que apanhar e sofrer muito, por causa da covardia de Pilatos. O mesmo texto que fala sobre os hipócritas também diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Aqueles que sabem o que é correto, aqueles que sabem o que é certo, aqueles que sabem o que é justo, aqueles que sabem o que fazer e não faz por covardia, não são dignos do reino do Senhor. São igualmente culpados, juntamente com aqueles que, por inveja e hipocrisia, cometeram o mesmo homicídio contra o Senhor Jesus. Cristo está moído. E não tem como não lembrar de novo de Isaías. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Até a covardia de Pilatos colaborou para que a palavra de Deus se cumprisse. Por que a palavra de Deus se cumpre? Porque ela nunca volta vazia. Não há nada que o Senhor diga que volte atrás sem se cumprir. E a primeira promessa, ou a principal promessa que o Senhor cumpriu, foi nos apresentar um Salvador. Essa é a cena. E a pergunta é: o que é que isso aqui tem a ver conosco? E tem algumas respostas. Primeira delas: isso tem a ver com você? Porque Cristo veio, ele já falou isso lá em João capítulo 3. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso tem a ver com você? Porque esse Cristo não morreu por ele mesmo. Ele deixou o trono da sua glória, ele estava lá com o Pai. João capítulo 1 diz que ele estava no princípio com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele não veio para provar que ele era um homem bom. Ele é o sumo bem. É uma expressão que se usava na Idade Média para se referir ao Salvador. Ele é o sumo bem. Quando você pensa no bem, na bondade, na misericórdia, no amor, quando você tenta levar isso até as últimas consequências, você chegará em Cristo. Ele é o sumo bem. Ele é o justo. Pedro se dirige a ele como o santo. Ele não precisava de nada disso. Ele veio porque você precisava disso. Porque você não podia salvar a você mesmo, precisava de um Salvador. Ele veio porque se ele não viesse, eu e você não teríamos esperança de salvação e de vida eterna. E talvez como a multidão você diga: eu não pedi isso. E eu não tenho nada a ver com isso. Esse não é o meu rei, eu não o quero. O meu rei é César. E aí você coloque o César que você quiser na sua vida. E talvez essa seja a sua postura. Eu não pedi para ninguém morrer por mim. Um apóstata aqui do Brasil, Pastorzão, o nome dele. Uma vez eu vi ele numa entrevista dizendo isso. Eu cresci a minha vida toda na igreja, as pessoas dizendo que Jesus morreu por mim, que Jesus morreu por mim, e eu não pedi que ele morresse por mim.
Ok. Você não pediu que ele morresse por você. E talvez você seja só mais um da multidão que está dizendo: meu rei é César. E essa é uma postura que você tem todo o direito de tê-la. Mas se o seu rei é César, você perecerá com César. Se o seu rei é o dinheiro, você perecerá com seu dinheiro e tudo. Se o seu rei é a sua saúde, um dia ela acabará. Se o seu rei são os seus prazeres, um dia os seus prazeres findarão. Se o seu rei é você mesmo, um dia você mesmo se findará. E o Cristo que está sendo apresentado diante de você, eis aí o seu rei, e que você nega e vira as costas para ele, um dia irá parar de chamá-lo para entrar no seu aprisco. E talvez, de fato, a sua morte não tenha nada a ver com sua salvação, mas certamente ela terá com a sua condenação. Porque ao olhar para a multidão, Jesus diz: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Os que creem receberão dos benefícios da salvação que eu lhes apresento. Os que não creem, não preciso condená-los, porque eles já estão condenados. João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que Cristo está levando na cruz não é só homens. Eu já falei isso aqui na semana passada, eu acho que na antiga passada, e eu vou falar de novo. O que assustou o Senhor não foi as chicotadas, por mais terríveis que elas sejam. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti aquele filme Paixão de Cristo, né? Que o chicote prendeu na costela e arrancou uma tira de couro. Fechei os olhos e eu chorei. Mas não foi isso o pior. O que Cristo estava carregando naquela cruz e suportando naquela cruz é a ira de Deus. Ele levou sobre si a justa ira de Deus contra todo o pecado. E porque ele era justo, nós que somos pecadores podemos encontrar justiça por meio de Jesus Cristo. Então, isso tem a ver com você. Querendo você ou não. Não tem como ficar indiferente a Jesus. Não há um só homem ou mulher neste mundo que seja indiferente a Cristo. Ou ele está diante de nós como nosso rei, ou ele estará diante de nós como alvo do nosso desprezo, mas nunca será neutro. A tradição, eu não acho que é verdade não, mas eu acho uma boa história. A tradição diz que Pilatos lavou suas mãos, né? O texto lá acho que de Lucas fala sobre isso. Ele toma uma bacia e lava suas mãos para dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Aí a tradição diz que Pilatos passou a vida toda com toque, lavando as mãos e lavando as mãos. Não acho que é verdade não, mas eu acho que é uma boa história. Para dizer assim, não tem como se livrar. Não tem como dizer que isso não tem nada a ver comigo. Não tem como dizer que isso aqui não é minha história. Essa é a sua história. A sua história antes de você nascer. Deus lhe amou antes de você nascer. E o que você faz com esse amor é agarrá-lo por meio da fé ou desprezá-lo e ser indiferente a ele. Segundo, Deus é o Senhor da história. Os homens intentam o mal e Deus redundou em bem. Deus fez com que o sacrifício e a morte do seu filho fosse o caminho para o meu e para o seu resgate. Terceiro, a história tem a ver com você porque os eventos às vezes funcionam quase que como um déjà vu e eles se repetem. Sempre haverá Judas traindo e negando o Senhor.
Sempre haverá religiosos, falsos, fingidos, usando a fé para negar a Cristo. O chamado do Evangelho não é um chamado para ser religioso. Pelo contrário, os religiosos aqui eram gente ruim. Geralmente não são vistos como uma coisa boa, não. O chamado do Evangelho é um chamado, inclusive, a negar qualquer meio de salvação que não seja Jesus, inclusive a nossa religiosidade. Ela não nos salvará. Cristo suportou o fardo em nosso lugar. Ele nos salvará. Pedros se repetem negando o Senhor. E covardes como Pilatos, que olham o Senhor e não conseguem decidir, continuam surgindo e aparecendo cada vez mais e mais e mais e mais. A história sempre se repete. Eis o vosso rei. O que é que eu faço com ele? A multidão gritava, crucificam. Pilatos calou a sua consciência. Os sacerdotes incitavam a multidão para que a multidão negue. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sei que o Edilberto já leu e eu vou ler novamente. Isaías 53. Eu encerro com essa leitura. Eu não sei pregar melhor do que Isaías nesse texto, então eu vou ler. Isaías, capítulo 53. Esse texto foi escrito 800 anos antes do Senhor Jesus vir. E ele descreve esse momento. Esse texto se cumpre 800 anos depois. Isaías diz: eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado. E será sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, aquilo que não ouviram entenderão. Aqui o homem, Pilatos diz. Isaías pergunta: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. O texto não está descrevendo simplesmente que Jesus era feio, não é esse o objetivo do texto. O objetivo do texto era mostrar que aquele homem ficou desfigurado, a ponto de nós não enxergarmos nada de belo nele. Imagine a cena do Pilatos dizendo: eis um homem, magro, ensanguentado, com as costas feridas, a cabeça sangrando, o olho roxo de apanhar, despido, pelo menos da parte de cima, muito provavelmente também na parte de baixo, com um manto e uma coroa de espinho, para que os homens rissem e zombassem dele. Isaías diz: não tinha beleza nem formosura, era como uma raiz de uma terra seca. Olhámo-los e não víamos beleza nenhuma que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que não sabe o que é padecer, que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías está dizendo que o seu povo fez com ele. Não fizemos caso, não o queremos, não queremos um rei morto. Paulo chama isso de loucura e escândalo da cruz. O nosso Deus está morto na cruz. O nosso Deus se apresentou como um homem ferido e morto, e um governador que tinha poder sobre uma pequena província foi capaz de levá-lo à cruz. Que Deus é esse? Os judeus olhavam para isso e diziam: isso jamais é Deus. O nosso Messias é rei, sentará sobre trono. Esse não é o nosso Senhor. Nós não fizemos caso. E muitos de vocês aqui não fazem caso. Muitos de nós aqui não fazemos caso. Nós estamos aqui por uma convenção religiosa, alguns. Mas não por amor a esse Deus. E por convenção religiosa, nós nos parecemos muito mais com os fariseus que o condenaram do que com aqueles que creram.
Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado por causa da sua imoralidade. Ele foi transpassado pela sua mentira. Ele foi transpassado pelo seu amor ao dinheiro. Ele foi transpassado pela sua hipocrisia. Ele foi transpassado pela sua covardia. Ele foi transpassado pelo excesso de pecados que você tem e que fere e envergonha o nome do Senhor. Foi por seu e pelo meu pecado que ele foi transpassado. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A ideia é, o castigo dele, que ele levou, nos trouxe a paz. Você e eu podemos orar diante de Deus sem temer que Deus fulmine as nossas almas, porque Cristo já foi fulminado no nosso lugar. Por isso que nós podemos nos dirigir a Ele dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Por isso que eu posso chamá-lo de Pai, porque o seu Filho morreu por mim, para que eu fosse adotado por Ele, e Ele me chamasse de Filho. Moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Quem? Todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E se você é um crente em Jesus, seus pecados foram perdoados. E você não precisa mais viver acorrentados aos seus pecados, e você não precisa mais viver se culpando pelos erros do passado. Porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você não precisa se sacrificar para que Deus lhe perdoe. Cristo já se sacrificou. Suas ofertas entregues aqui ou em qualquer lugar, não é isso que compra o seu perdão. Foi Cristo no Calvário que comprou o seu perdão. Já não há mais acusação de Satanás. Porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. És tu, rei? E ele fica calado. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, gritando crucifica, ele não abriu a sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Que fruto é esse? É o Denis. É você que creu. Você é o fruto do resgate. Você é o fruto que Cristo tomou para si, por meio do seu sacrifício naquela cruz. O que fazemos com esse Cristo? O que fazemos com Jesus? Eis o homem. Apresentei eles aqui para vocês. O que é que você faz com ele? Você só tem duas opções diante de Jesus. Ou você olha para ele e diz, tu és o meu rei. Tu és o meu salvador. Não há outro que possa saciar a minha sede. Não temos, como Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida. Ou é assim, ou você passará e vai dizer,
Coitado. Morreu na cruz. Antes ele do que eu. E segue a sua vida. Alegre e contente. Sem Salvador. Tendo que salvar a sua alma por você mesmo. E conquistar as suas coisas por você mesmo. E tentar chegar ao céu pelos seus méritos, seus esforços e as bondades que você faz aí na vida. Ô, pastor, muito obrigado. Ele morreu por mim. Ok, tranquilo. Mas eu prefiro o caminho em que eu sou senhor da minha vida. Só não venha dizer para mim que você espera de Deus alguma coisa. Porque o que Deus tem para lhe dar é Cristo. O que o Senhor tem a nos oferecer é Cristo. E com Ele, Efésios capítulo 1, as bênçãos celestiais, né? Todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É Cristo que o Senhor tem para nos dar. O resto vem com Ele. Mas o grande alvo é Ele. Se esse homem morto no Calvário não é suficiente para você, e o que ele faz não te importa e não impacta de forma nenhuma a sua vida, o lamento que eu faço para você é o de Isaías 53. É o lamento de Isaías 53. Não quem deu crédito à minha pregação. Quem acreditou nele. Minha oração é que nenhum de vocês saiam daqui sem acreditar nele. Não acreditar como, ele é um cara legal, um grande político. É um Buda, é um Mahatma Gandhi, é um Nelson Mandela, um Martin Luther King. Ele não é isso. Ele não é um Martin Luther King. Ele não é um homem morrendo por uma causa política. Ele é um homem morrendo por pecadores, para resgatá-los do inferno e levá-los para o céu. Ou você olha para Cristo assim, ou Cristo é um grande mentiroso. Não há outra opção. Ou ele é salvador de um mundo perdido, de pecadores que estão condenados, conduzindo-os ao céu, ou ele simplesmente é um lunático, que se tivesse CAPS, estava sendo encaminhado para lá. Porque está delirando, falando aí pelos cantos que é Deus e que salvará muitos por meio da sua morte. Não há meio termo. Que você possa olhá-lo como Salvador. Que Deus possa abrir os seus olhos e você enxergue-o como Senhor da sua vida. E que você possa viver por aquele que morreu por você. Sei que eu escolhi isso. Escolhi viver por aquele que por mim morreu. E por mais que eu faça, eu não posso pagar o que ele fez. Porque ele suportou não só a morte, mas ele suportou a ira de Deus no meu lugar. Para que eu não tivesse que perecer eternamente. Ele pereceu no meu lugar. Não há mérito em mim, não há segurança em mim mesmo, não é a minha religião que me salvou, não é um bom homem cidadão que me salvou, eu não vi para ele porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Teria ido para a maçonaria. Lá eles moldam homens, pedras brutas em homens bons cidadãos. Não é isso que ele quer fazer comigo. Não é isso que ele quer fazer com você. Ele quer arrancar a sua alma do inferno e levá-lo para o céu. Que ele abra seus olhos, que você enxergue isso e que você creia no Senhor. E se você crer, me conte, que eu quero me alegrar com você e orar por sua vida. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado pelas chicotadas, pela coroa de espinhos, pelas cuspidas, pelos socos.